Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o jeito Barsi de investir, o JBI, em apenas 10 passos resumidos. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E esses 10 passos podem ser extraídos desse livro, O Rei dos Dividendos, que é a biografia do Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. O link desse livro eu deixo aqui na descrição, caso você tenha interesse. Muito bem, vamos para o primeiro passo. Invista somente em geração, circulação e distribuição de riqueza. Isso parece óbvio, mas com isso ele quer dizer o seguinte: aborte a agiotagem. O que é a agiotagem? É emprestar dinheiro a fim de receber juros. É a atividade bancária, a atividade, obviamente, do agiota, ou seja, quem não produz riqueza nenhuma, quem apenas especula através de juros, ou empresta dinheiro para o governo, seja lá qual for a forma pela qual você lucra com dívidas. E a gente sabe que o governo estimula a agiotagem. Como que ele faz isso? Não foi raro no passado nós vemos diversas propagandas governamentais, inclusive da Caixa Econômica Federal, estimulando que você fosse para a poupança, ou seja, estimulando a agiotagem. Você deixa o dinheiro lá na instituição financeira, ela te paga determinados juros que são muito, mas muito baixos, e ela utiliza o teu dinheiro para emprestar para terceiros a juros muito, mas muito mais altos. Então, isso é uma atividade de agiotagem que ainda você perde dinheiro, muitas vezes perdendo da inflação. E aí ele segue dizendo: seja um investidor, não um especulador. Ou seja, invista com foco no longo prazo. Especulador fica comprando e vendendo no curto prazo. Nunca opte pelo day trade, nem entregue seus recursos a terceiros sem participar das decisões de investimento. E aqui eu acrescentaria, dentro desse contexto, que você sempre deve priorizar ações ordinárias, porque elas te dão direito a voto, direito de eventualmente participar das decisões que vão impactar no seu dinheiro. Então, ações preferenciais, elas são subsidiárias, são escolhas sucessivas que você faz apenas quando tem uma vantagem muito boa que supere as vantagens da ordinária. Segundo passo, não tenha medo de comprar ações. Elas representam um dos investimentos mais seguros e garantidos do planeta. Ao contrário do que o gerente do seu banco vai dizer. Não é raro eu verificar pessoas sendo indicadas por gerentes de banco a não entrarem na bolsa de valores por ser ultra especulativa, porque o seu dinheiro simplesmente vai evaporar na bolsa de valores por ser um cassino. Ao mesmo tempo, esse mesmo gerente, óbvio, para lucrar em favor da sua instituição financeira, ele é apenas um empregado, não estou criticando, eu estou criticando a instituição financeira que tem essa diretriz. Esse mesmo gerente, ele faz o quê? Ele te indica títulos de capitalização, que literalmente você vai perder dinheiro, que é um jogo também que você só se beneficia se for sorteado. Ele vai te indicar previdências privadas com taxas de administração abusiva, em que você vai acabar perdendo para o CDI. Se você investisse no Tesouro Direto, sua rentabilidade seria superior com menos risco. E outros produtos financeiros mais, que apenas fazem com que você perca para a inflação. E o Barsi segue dizendo: eleja sempre ações de empresas envolvidas em atividades perenes. Esse aqui é um conceito que não é muito preciso, precisamos reconhecer. Muito embora de forma abstrata seja fácil dizer o que é perene, é uma atividade econômica sem a qual a economia de um país não consegue viver, é claro que definir a perenidade de um setor e de um negócio não é nada fácil, já que a economia é muito dinâmica, o que era indispensável há 100 anos atrás não é mais indispensável hoje, as matrizes energéticas vão se alterando, então a perenidade, por mais que isso pareça paradoxal, ela é temporal. Então, é claro que a necessidade que nós tínhamos no passado do petróleo e do carvão mineral e até mesmo vegetal era muito maior do que hoje, em que nós conseguimos depender muito mais da energia elétrica. Além disso, a própria energia elétrica advinda de recursos hídricos começa a ser substituída pela energia elétrica advinda de recursos eólicos ou até solares. Então essa perenidade, ela é temporal. Isso é paradoxal, mas é assim que você deve fazer essa leitura. Além disso, nós precisamos, para acrescentar aqui o que o Barsi está dizendo, buscar empresas perenes. Porque existem setores que aparentemente são perenes, mas suas empresas não são nada perenes. Como, por exemplo, o setor de aviação. É muito difícil você enxergar uma economia hoje, no século XXI, que não dependa
do setor aéreo que não dependa do transporte aéreo, seja para transportar pessoas, seja para transportar cargas. E aí você percebe que sim, é um setor perene, contudo as suas empresas não são nada perenes. A gente vê um histórico de quebra e incorporações gigantesco aqui, pelo menos no nosso país. E não só no país, o Warren Buffett também não gosta nada de aéreas, justamente porque elas possuem uma rentabilidade baixíssima, ROIs da ordem de 4% e não raro em muitos momentos apresentando prejuízos. E o Barsi ainda segue dizendo aqui: lembre-se do plano Collor, que encurralou todas as aplicações e os títulos da renda fixa, mas não as ações. Nesse sentido, ele reforça porque as ações são títulos muito seguros, desde que você invista com foco no longo prazo, respeitando o preço teto, comprando a bons preços e escolhendo ações boas. Não comprar qualquer porcaria que ficam te indicando por aí em muitas corretoras e muitas casas de análise. E aí, ele aqui quer reforçar o seguinte: quem não se lembra do plano Collor, em que muitas pessoas ainda nem foram ressarcidas, em que o Collor, numa medida para tentar conter a hiperinflação no país, o que ele fez? A ideia genial do Collor: vamos então congelar as poupanças, fazer com que as pessoas tenham limites de saques e vamos utilizar esse dinheiro para conter a inflação. Olha o absurdo que foi feito por uma decisão governamental. E o que foi bloqueado? Caderneta de poupança e títulos de renda fixa. Agora, se pergunte se aqueles que tinham apenas ações como o Barsi foram prejudicados. Não, porque para o Collor poder realizar bloqueio de ações, ele teria que realizar um confisco patrimonial, algo que é muito restritivo dentro da Constituição Federal, somente em casos em que ocorre crime de tráfico, por exemplo. Afora isso, não dá para fazer isso, e aí você teria que desapropriar as ações. E para desapropriar, você tem que pagar uma indenização justa. Então você percebe que as ações possuem uma proteção patrimonial muito grande em favor do pequeno investidor e do grande investidor também. Terceiro passo: as ações representam a participação do investidor em projetos empresariais de qualidade, cuidado com projetos lixos e com visão de futuro. Sempre pensar no crescimento de uma empresa. De nada adianta comprar uma empresa que esteja muito barata, mas que não tenha ali perspectiva de crescimento futuro. Vise então projetos sustentáveis com histórico de boas distribuições. Vocês sabem que o Barsi segue o Dividend Investing. O seu foco é montar uma carteira previdenciária que o aposente através dos dividendos. E para isso você precisa olhar para empresas que possuem um histórico aí de mais de 5 anos de boa distribuição de dividendos. E aqui cuidado, quando diz histórico, é histórico mesmo. Nunca olhe para apenas um dividend yield isolado. Aí você pega hoje o dividend yield de BMG 25%. Aí você fala: vou comprar por causa disso. Cuidado, olhe para o histórico da empresa. Quarto passo: lastreie suas aplicações em projetos empresariais muito bem fundamentados. Nunca em lançamentos, ou seja, os IPOs, que são as ofertas públicas iniciais de ações, a abertura de capital de uma empresa, quando ela começa a ser negociada na Bolsa de Valores. E aqui é muito simples. Tenha como critério comprar ações que já tenham se provado no tempo de Bolsa de Valores, porque muitas empresas apenas abrem capital para enriquecer os seus donos, os seus controladores, não para efetivamente participar do mercado de capitais e fazer com que de fato os investidores de alguma forma possam ter rentabilidade no longo prazo. Tem empresas, de um modo grosseiro aqui, que só abrem capital para enrolar investidores. Essa que é a verdade. Então cuidado com isso. Fuja dos IPOs. Procure empresas que já estão há vários anos na Bolsa de Valores. Ao menos 5 anos aí é um critério interessante para você ter mais segurança. Quinto passo: nunca aplique seus recursos em fundos de qualquer natureza, pois o único beneficiado será o administrador, que lucra em todas as direções, com as múltiplas taxas inerentes aos fundos. O administrador só não vai lucrar com taxa de performance caso ele não tenha uma performance boa. Mas no mais, ele tem ali as taxas, em especial a taxa de administração, em que ele vai ganhar em qualquer cenário, o fundo performando bem ou mal. É isso que o Barsi quer dizer aqui. Não conheço ninguém que tenha ganhado aplicando em fundos e em previdência privada. No caso de previdência privada, temos ali o caso do fundo Arca Grão do Primo Rico, em que nós fizemos ali uma breve análise. Se você tiver interesse, é só clicar fundo Primo Rico, mirar, e você vai encontrar aqui no canal. Mas ele promete, e isso você extrai da lâmina do fundo, ser um fundo ali que tem uma taxa muito baixa e que venha a de fato ter uma boa gestão, entregar valor ao cotista. Mas o Barsi é completamente contrário a fundos de previdência ou não, inclusive fundos imobiliários. Ele inclusive disse que os fundos imobiliários são o conto do vigário. Foi um vídeo que inclusive aqui viralizou no canal, é o segundo mais visto, e nós analisamos nesse vídeo a opinião do Barsi. Nós não entendemos que os fundos imobiliários em especial sejam o conto do vigário, mas é óbvio que as ações são muito superiores aos fundos imobiliários. Sexto passo: uma carteira de renda mensal se forma de maneira gradual,
sistemática e progressiva, nunca pulverizada em seu início. O que ele quer dizer com isso? Não force a diversificação. Diversifique aos poucos, com calma. Uma carteira de renda mensal previdenciária vai sendo montada de maneira gradual, sistemática. Gradual o quê? Aos pouquinhos. Sistemática, através de aportes semanais ou mensais ao longo do tempo, e progressiva, ela vai aumentando com o tempo se você seguir esses dois passos anteriores. Por que você não pode sair pulverizando de uma vez a sua carteira? Você só vai fazer isso se você seguir o Value Investing puro, em que você só vai comprar porcaria. E aí não tem como, se você não diversificar, você vai perder dinheiro. Mas se você seguir aqui a estratégia do Barsi, de comprar boas empresas, não há necessidade de sair diversificando, principalmente se você tem pouco dinheiro. Você vai diversificar aos poucos. Eu detenho uma meta de 1.000 ações do Banco do Brasil. Aí eu compro ações do Banco do Brasil até chegar a 1.000 ações, depois eu compro outra ação. Isso aqui é um exemplo. E por que ele diz isso? Como experiência própria. O que aconteceu comigo quando eu ingressei na Bolsa de Valores? Como todo mundo dizia que era para você diversificar pra caramba, e sempre vai ser assim, o que eu fiz? Eu peguei meu dinheiro e saí diversificando que nem louco. Pegando recomendação de todos os lados, pulverizei a carteira, nem sabia no que eu estava investindo, por causa daquela ideia que fica impregnada na sua cabeça de que você precisa diversificar, senão você está fazendo errado. E aí você compra ativos que você nem conhece, não se aprofundou, não entendeu o negócio, nem sabe se aquele negócio está no bom preço, se aquele setor vai ou não ser prejudicado nos próximos meses ou anos. Você simplesmente diversifica porque isso é necessário nessa visão. Então é isso que o Barsi está alertando aqui. Não tenha pressa pela diversificação. Você não vai perder dinheiro por ter poucas ações na sua carteira. Ao longo do tempo você vai acabar tendo muitas ações, porque aí seu capital vai aumentando, seus aportes vão aumentando, o seu conhecimento de mercado vai aumentando e você vai aumentando a sua carteira. Fique tranquilo quanto a isso, porque por experiência própria eu perdi dinheiro porque saí enfiando meu dinheiro em um monte de ações pela necessidade de diversificação. Sétimo passo. O mercado de ações permite ao investidor ser parceiro de grandes e importantes projetos empresariais. Ao mesmo tempo, as ações representam a segurança de sua participação no empreendimento. É o reforço aqui de que as ações são indispensáveis para a geração de riqueza. Você investe na geração de riqueza de grandes projetos que sejam promissores e que você vai poder colher esses frutos desses projetos ao longo do tempo, aos poucos no longo prazo, com visão de sócio parceiro das empresas. Oitavo passo: fuja de derivativos. Nunca se alavanque além da sua capacidade financeira. Fuja também das empresas instaladas em paraísos fiscais. Esse ponto aqui dos paraísos fiscais, o Lírio Parisotto, e nós fizemos um vídeo dedicado ao Lírio Parisotto sobre isso aqui, das 10 regras e lições do Lírio. Ele fala também para fugir de empresas em paraísos fiscais, porque isso aqui é só dor de cabeça para o investidor. Então fuja disso aqui, tá? E em relação aos derivativos, vale ressaltar aqui que o Barsi se utiliza das opções para diminuir seu preço médio em algumas posições, mas ele usa da maneira que eu expliquei aqui no vídeo, não como especulação, mas sim para aumentar sua rentabilidade. Ele também, como eu já falei para vocês, se utiliza de um derivativo chamado mercado a termo, mas de novo, é porque ele tem muita experiência e porque ele já tem muitos anos de mercado. Como pequeno investidor, como investidor iniciante, fuja dos derivativos, foque no óbvio, que são boas ações pagadoras de dividendos compradas a bons preços. Nono passo: nunca invista em setores cujo histórico se apresenta como negativo, como companhias aéreas, varejo, turismo, saúde, construção civil, transporte, prestação de serviços e congêneres. Vamos pegar aqui um exemplo de cada uma dessas empresas listadas em bolsa. Do setor aéreo, vamos pegar aqui a Gol. Aqui dentro do Investidor 10, conseguimos pegar aqui os últimos 10 anos, como performaram as ações da Gol. R$1.000 teriam se tornado R$785, ou seja, você perdeu 22% em 10 anos, só significando que essas empresas não entregam rentabilidade ao acionista. Então, reforçando aqui uma pergunta que eu acabei respondendo lá nas caixinhas do Instagram, teve alguém que perguntou como que as passagens aéreas sendo tão caras, as empresas desse setor não performam bem na bolsa, e por que não comprá-las então? Por isso aqui, do que adianta a passagem aérea ser cara e a gente vê essa performance aqui horrorosa na bolsa de valores e performance horrível na empresa? Olha o PL negativo e o PVP negativo. Não é só cotação, é a performance da empresa que é muito ruim. Esse gráfico aqui é só cotação seguindo a performance da empresa, que apresenta prejuízo. Agora, uma empresa do setor de varejo, a Magalu,
caindo 60% nos últimos 12 meses. PL negativo também está apresentando prejuízo. Só que, diferentemente das outras empresas, entregou uma excelente rentabilidade, mas é porque a companhia foi um turnaround a princípio que deu muito certo, tá? Mas é um caso raríssimo. O Barsi entende que empresas de setor de varejo no geral vão quebrar por causa do histórico de quebra. Temos aí o exemplo recente da Ricardo Eletro. Então é preciso ter muito cuidado com o varejo, tá? Não que a Magalu vai quebrar ou a Via Varejo, mas é preciso ter cuidado com essas empresas. Muita cautela, se você quer se posicionar, precisa comprar no excelente preço e ter uma boa gestão de risco. Turismo, temos então a CVC, caindo ainda mais do que as outras ações, quase 70%. Negociada a R$ 4,81. PL também negativo. Companhia o quê? Tendo prejuízo. O mais bizarro é que a companhia chegou a ser negociada a mais de R$50 ali antes da pandemia. E agora, olha isso aqui. 5 reais. R$1.000 se tornaram R$356. Um enorme prejuízo. Empresa do setor de saúde. Vamos pegar aqui a Qualicorp. Olha a pedrada de Qualicorp. Também mais de 60% de queda. Nos últimos 10 anos, Qualicorp deu prejuízo também. R$1.000 se tornaram R$409, 60% de perda. Foi basicamente a perda do corrente ano, causada principalmente pelas altas taxas de cancelamento aqui para a Qualicorp. O churn elevado gerou toda essa queda de receita aqui e esse prejuízo. A ação aí vem dando lucro, mas um lucro bem baixo. Tem esticado um pouquinho o PL dela, mas hoje confesso que ela está chegando numa região de preço muito descontada, que a gente só viu aqui lá para 2013, inclusive aqui 2015. Mas de novo, cautela e não é nenhuma recomendação de investimentos. Construção civil, aí já é um setor um pouquinho mais resiliente, mas ainda assim é bem cíclico. Vamos pegar aqui talvez a melhor empresa desse setor, que é a Cyrela, caindo um pouquinho. Nos últimos 10 anos a Cyrela deu uma certa rentabilidade, mas também não foi grande coisa, apenas 12%, sendo que rentabilidade real não teve nenhuma, na verdade teve perda. Agora uma empresa do setor de construção civil que é dedicada mais a habitações de baixa renda, vamos ver como é que foi a rentabilidade. Aí já foi melhor. R$1.000 se tornaram R$1.851, 83%, mas ainda assim não é grande coisa, tá? Mas dentre esses setores, o construção civil é o menos arriscado desses setores. Aí temos transporte, prestação de serviços e congêneres. Transporte é também um setor que o Warren Buffett não gosta muito. Prestação de serviços acaba sendo muito genérico aqui, né? Seguros, por exemplo, são prestação de serviços, mas no geral o Bar está dizendo: fuja de aéreas, varejo, turismo, saúde e construção civil. E aqui prestação de serviços não dá para concordar muito porque fica muito amplo. E transporte aqui também, né? Se você pegar aqui, por exemplo, temos a TEG, uma logística, uma empresa meio carinha. Vamos ver a rentabilidade dela aqui. Também não foi nada boa, rentabilidade negativa. Então, no geral, o Barsi aí sabe do que está falando. E o 10º passo, comprar na baixa e vender na alta, é proposta especulativa postulada pelas bolsas de valores, que se beneficiam do giro dos papéis por meio da cobrança de emolumentos, taxas de corretagem e outros custos. Ele está dizendo o seguinte: você não vai conseguir enriquecer achando que vai comprar na baixa e vender na alta. Primeiro que não é possível você identificar o que é baixa e o que é alta. Quer um exemplo disso? A Via Varejo, que é hoje só Via. Casas de análise entendiam que dessa queda aqui de 19,50 para essa queda aqui de 12,46 era uma baixa, então você comprava aqui e aparentemente conseguiria vender aqui. Mas será que você conseguiu fazer esse movimento? E aí suponhamos que você segura só por mais um tempo. A ação caiu para 8 e continuou declinando até patamares aqui de R$ 2,24. E não significa que comprando aqui as ações não vão cair mais. Então não é possível saber quando é baixa e quando é alta. Essa ideia de que você pode comprar na baixa e vender na alta é só uma sardinhagem promovida pelas corretoras e bolsas de valores, como diz o Bars, para lucrar com o giro. O giro só destrói a sua rentabilidade, seja por conta dos custos, seja porque, não raro, você ficar fora da bolsa de valores alguns dias ou poucos meses, porque você zerou uma posição por causa daquela ideia maluca de lucro bom é lucro no bolso, você acaba perdendo grandes movimentos de alta da bolsa. E esse gráfico aqui exemplifica muito bem o que acaba acontecendo no longo prazo. E aqui ele traz o retorno líquido, que é essa barrinha branca, e aqui a barrinha azul, que é o giro, né? O volume do giro que você faz, o turnover. E olha só aqui, quando você tem um alto giro, um alto turnover, olha só o tamanho desse giro e olha a rentabilidade para onde vai. Agora, quando você tem um baixo giro, olha o tamanho da sua rentabilidade. E olha aqui, só investindo no S&P 500, sem fazer nada. E conforme você vai aumentando o giro, a sua rentabilidade cai. Olha essa correlação, até chegar nesses patamares aqui. Então, a conclusão é, quanto menos giro, maior a probabilidade de você ter mais ganhos na bolsa de valores. É o que o Barsi está te dizendo. E ele complementa: nunca escolha essa trajetória de tentar comprar na baixa e vender na alta, pois ela conduz ao insucesso. Não se esqueça de que as ações serão
sempre alvo de oportunidades. Sabendo avaliá-las, o investidor nunca perderá dinheiro. Então é comprar barato e acumular ações, o maior número de ações possível que você conseguir ao longo da sua trajetória como investidor. O dividendo é pago por cada ação que você tem. Então busque o viés acumulativo. Você vender ações deve ser uma exceção, quando os papéis perdem os fundamentos, apenas nesses casos. Ou então, quando de fato ali na sua carteira de oportunidade o papel subiu demais a ponto de você estar ali com custo de oportunidade, ao invés de manter aqueles papéis que não vão mais subir, não tem probabilidade quase nenhuma de subir, você comprar outros papéis ali da carteira previdenciária, por exemplo, que estão a excelentes preços. É exceção, não fique tornando isso regra. E por fim o Barsi diz: invista sempre no Brasil, pois aqui estão as maiores e melhores oportunidades de ganhos. Ele não investe no exterior, e ele sempre fez assim, não interessando qual fosse a cotação do dólar, não interessando se nós estivéssemos numa política cambial de câmbio sujo, de câmbio flutuante ou câmbio fixo. Ele sempre investiu em ações brasileiras, em governos de direita e em governos de esquerda. Por isso eu sempre terei minhas maiores posições, exceto se de fato, espero que isso não aconteça, o Brasil decline para um patamar de insucesso da Argentina, algo que eu não espero que vá acontecer. Afora essa situação dramática e catastrófica na economia, permaneço com as maiores posições no Brasil e posso ter pequenas posições nos Estados Unidos, em apenas algumas oportunidades, porque de fato é difícil achar oportunidades nos Estados Unidos, além da dificuldade de você acompanhar essas empresas que estão lá fora. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você já conhecia esses 10 passos do jeito Barsi de investir? Qual deles mais te ajudou na sua trajetória curta ou já longa como investidor? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!